Fala senhora, fala senhor, como é que você está? Eu espero que muito bem. Aqui quem vos fala é mais uma vez eu, Rafael Racor. E nesse vídeo de hoje eu vou falar com você, músico, musicista, pessoa que toca instrumento, pessoa que canta ou até artistas performáticos, artistas plásticos e qualquer outro tipo de artista que possa se exibir em locais públicos. E eu vou ensinar hoje pra você a fazer uma grana, como eu fiz, como vários outros colegas fazem, tocando nas ruas, tocando em eventos, vivendo de arte, vivendo do sonho. Assiste o vídeo até o final para você parar de perder tempo e grana tocando nos lugares errados para os clientes errados, tá bom? Então vamos pro vídeo. Senhora e senhor, aqui quem fala é mais uma vez eu mesmo, Rafael Racor. Aqui em cima está o meu belíssimo Instagram. Eu mesmo que coloco essa imagenzinha aqui, não é à toa não, é pra você ir lá agora no teu telefone e me seguir lá, tá bom? Porque lá a gente fala sobre música em Portugal, aspectos gerais, brasileiros em Portugal, morar em Portugal, viajar à Europa, viajar pro Brasil, viajar pra qualquer lugar e mais uma série de coisas que acontecem no meu dia a dia e no dia a dia das pessoas próximas a mim. Tô aqui com um monte de CD de vários músicos, alguns deles ficaram famosos, outros ganharam muita grana e pararam, outros nem tocam mais na rua, outros ainda tocam, outros foram para outra área. Mas a questão aqui é te dar um exemplo de como você vai fazer o que você faz hoje, triplicar os teus ganhos ou mais, fazer 10 vezes mais, sei lá quantas vezes mais e melhor do que isso, encontrar clientes melhores, tá? Eu tenho certeza, não importa o nível que você esteja, o que quer que você esteja fazendo, eu tenho certeza que você consegue dar uma escalada nisso. E eu vou te mostrar algumas formas que eu apliquei pra mim mesmo, que funcionaram muito por 4 anos tocando na rua. E hoje eu toco se eu quiser na rua, mas eu tenho optado por tocar em eventos particulares e vou te falar que alguns deles eu até deixo passar, mesmo pagando bem. Já clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa é a única maneira que você pode receber conteúdos muito valiosos para você, além do que você ajuda muito o canal e faz com que esse vídeo e tantos outros cheguem a muito mais gente. Então é o seguinte, maneira número 1 de você ganhar mais grana. Vamos supor que você esteja tocando na rua aí agora, você acabou de chegar aqui em Portugal, ou mesmo você foi para qualquer outro lugar, ou você está em qualquer outra cidade e você toca na rua, você faz busking. Eu aqui em Lisboa chegava a faturar cerca de 250 euros por dia em dias bons e dias ruins chegava a faturar uns 80, era mais ou menos o normal, 80 euros por cada uma hora, 2 horas, em um lugar bom, né? Como eu fazia isso? Tocando só? Não, eu tinha um formato, um método de conduzir um concerto. Esse concerto geralmente tinha 1h30, eu contava histórias, contextualizava músicas e fazia uma progressão ali, de acordo com também não abdicando do meu livre-arbítrio de tocar qualquer outra música que eu quisesse no momento. Mas eu tinha ali bastante repertório para atender vários tipos de públicos e várias vontades minhas também. Mas o que realmente fazia a diferença eram esses caras aqui. Isso aqui, meu amigo, eu me orgulho de algum deles? Não. São todos de música cover. Eu fiz algumas cópias. Desse branquinho aqui foram 500, desse outro aqui foram 500 e deste outro aqui, se eu não me engano, foram 1000 cópias. Então foram 2000 cópias de CDs vendidos. Na verdade foram 1997, porque 3 delas estão aqui comigo, são as únicas que eu tenho. Meus caros, minhas caras, um negócio desse aqui, você faz a tua grana valer 10 vezes mais. Uma pessoa que estaria disposta a te dar 1 euro porque você estava performando na rua, com esse cara aqui, ela vai te dar pelo menos 5, eu te garanto. Eu nunca recebi menos do que 5 euros por CD. E sabe quanto custa pra fazer um desse aqui, ó? Bonitinho, ó. Bem honesto, ó. Tem aqui uma ilustração da minha colega Annette Kuhn, uma colega alemã. Ela desenhou isso, me deu os direitos de usar aqui como capa e tal. CD bonitinho, mandei fazer numa gráfica e tal. Custa 1,20 €. 1 euro e pouco menos do que 20 por unidade, tá? Envelopadinho assim, qualidade, ó, excelente aqui de impressão. E você pode colocar lá um preço que você acha justo, tipo 5 paus, 10 paus, 20 paus. Aí você já tá sendo um pouco otimista demais e limitando o teu público que tem menos de 20 euros no bolso de te ajudar. E eu vou te dar aqui a dica de ouro, cara. Eu não escondo as paradas aqui. Vocês que assistem e são inscritos no canal sabem que eu sou muito sincero com qualquer assunto que eu fale. E antes de eu falar, se você não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever aqui, cara. Principalmente se você é músico ou artista, porque eu vou trazer muita novidade sobre essas áreas aqui em Portugal e na Europa em geral. Mas olha, o meu segredo aqui era o seguinte.
eu escrevia naquela plaquinha ali, que vocês devem estar vendo, tá assim, Live Music Tonight from 7:30 p.m. to 9:30 p.m. Das 7:30 da noite até as 9:30 da noite. Com Rafael Raccord, né? Tá aqui o @Rafael Raccord. E aqui eu deixava, ou eu falava, que o CD era de graça. O CD é de graça. Eu só peço uma contribuição espontânea. Eu fiz isso com essas 3 versões aqui. Esse aqui tem 4 músicas gravadas em estúdio e mais 4 que a gente gravou ao vivo. Eu gravei com outros colegas aqui. Esse daqui tem 6 músicas gravadas em home studio e esse daqui é igual esse daqui, mas aí eu fiz esse truque aqui de Last Edition para dar aquela sensação de escassez e aí o pessoal comprou mais. Também vendi online algumas cópias, mas muito mais ali no PDV. Para quem não tá familiarizado, PDV quer dizer ponto de venda, ou seja, é lá onde você se apresenta e é lá onde a mágica acontece, que você vai chegar no seu cliente lá. Você vai lidar com o cara que tá na rua querendo dar um suporte pro seu trabalho, você vai chegar nesse cara e vai falar, meu irmão, vai falar no microfone, né? Pra já, porra, você é o cara, tem que intimidar, né? Fala, rapaziada, eu tenho aqui esse CD, eu gravei, dei o e 2 goiaba pra gravar isso daqui, foi difícil, tá com uma qualidade do caralho, um álbum muito legal, tô juntando fundos aqui pra alavancar a minha carreira, eu tô juntando fundos pra gravar o meu álbum original, ou pra gravar um outro álbum, ou pra gravar um videoclipe, o que quer que você de fato esteja fazendo, eu recomendo que você não minta, fala mesmo o que é verdade, se não for verdade, faça um projeto e depois você vai e espalha o seu projeto. É assim que funciona. Não invente história, mano. No caso aqui, eu fiz esse, falando que eu ia gravar esse, e depois eu fiz esse, falando que eu ia gravar esse. Pronto, todos deram certo. Aí, infelizmente, veio a pandemia e eu parei de fazer, né? Mas a minha ideia era gravar o autoral e tal, e eu acabei não podendo, né? Eu tive que sobreviver com o dinheiro que eu tinha ganhado nisso aqui. Cara, você tem aí 50% das pessoas que estão te assistindo ali, que você tem a atenção delas, elas vão querer contribuir, porque isso aqui é muito bacana. Isso aqui é uma memória. Muitas das pessoas aqui em Lisboa, ou no Porto, ou em Albufeira, que vão comprar isso aqui de você, são turistas. E aí, meu, para pra pensar numa coisa, eles estão ali de férias. As pessoas hoje tiram férias 1 vez ao ano, 2 vezes ao ano, algumas pessoas nem férias tiram. Então, são momentos especiais para a maior parte das pessoas. Às vezes estão com filhos, às vezes estão com a esposa, com família, e isso, acredite, o que você tá fazendo lá, você tá marcando, cara, você tá pintando um quadro na memória dessa pessoa, você tá fazendo a experiência dela muito mais legal. Daqui 10 anos ela vai contar sobre essa viagem, ela vai falar, tinha um músico tocando lá. Você pode ser o cara mais o pior músico do mundo. O cara vai contar essa história. Pô, o cara não era muito bom, mas era um cara legal. Que seja. O cara vai falar, era um músico foda. Eu comprei isso daqui dele e tal. Meu, foi muito legal. Tá aqui a lembrança. Pô, vai ficar lá na estante desse cara até o filho crescer. E te digo mais, já assinei alguns aqui. Teve uma vez que eu toquei na rua. Toquei numa esplanada e tinha um cara, tiozão assim, uns 60 anos, sentado. Eu toquei uma música que tá até gravada aqui num deles. E aí o cara começou a chorar, meu. E eu percebi que o cara ficou chorando ali, meu. Ele chorava silenciosamente ali, toda hora secando as lágrimas. No final eu fui lá falar com ele. E aí ele me disse assim, pô, gostei muito. Baita performance, baita música. Tô mesmo emocionado porque hoje nasceu o meu neto. Ele tá na Austrália. Nós somos australianos e é muito difícil ir lá. E quando você tocou isso, eu fiquei emocionado e tal. Eu cheguei pra ele com um CD, falei, meu, como é o nome do menino, né? E aí eu escrevi, você nasceu nesse dia e quando você ficar adulto, me manda uma mensagem. Basicamente isso. E tá lá. E essa foi a semente que eu joguei. Isso é uma forma de você tornar a tua música imortal. Por mais que você, como eu, não tô orgulhoso do material que tem aqui. Hoje eu, depois de ter estudado produção musical, né, passado por mais vários outros períodos como músico e produtor musical, eu, obviamente, hoje eu ouço isso e penso, podia ter melhorado isso, ter melhorado aquilo, não tá legal. Mas é aquela coisa, né, aquela autocrítica que a gente tem. Naqueles momentos, isso aqui era muito importante. Isso aqui era uma ferramenta muito bacana. Não uma ferramenta musical. Eu até duvido que as pessoas que compraram alguns desses aqui tenham aberto. Eu acho que não. Eu mesmo aqui tenho 2 fechados. Eu acho que ninguém abriu. Abrir pra quê? Sabe? Isso daqui é uma lembrança praticamente sem custo, sem preço, mas com um altíssimo valor. Isso é uma forma, além de você ficar em contato com pessoas, é uma forma de você valorizar teu busking e é uma forma de você estabelecer um laço com as pessoas, né? Com os teus clientes. Porque aqui, olha só, você tem o seu Instagram, seu Facebook, e elas vão entrar em contato com você. Eu tenho certeza que alguma das pessoas que está assistindo esse vídeo agora já me seguem há muitos anos. Rafael Portugal já pegou um desse daqui, inclusive. Quem mais famoso que eu conheço que tem desse? A cantora do Nouvelle Vague, ela tem um desse aqui também, é minha amiga Dani, eu dei
dei pra ela, sei lá, vejo ela toda vez que ela vem pra cá e ela tem alguns desses. Ah, sei lá, cara, quem mais que tem esses CDs, mas você nunca sabe onde é que isso vai parar. Isso aqui é uma ótima maneira também de você conseguir clientes pra casamento, clientes melhores, clientes que vão pagar muito melhor, né? Além de você valorizar o seu busking, você faz network, você ainda tá jogando aqui o melhor cartão de visita possível na mão de uma pessoa. Eu tenho aqui vários outros exemplos de artistas que fizeram a mesma coisa que eu. Por exemplo, aqui meu colega Silvestre Fonseca, não é músico de rua, mas tem aqui o cartão de visita dele. Tem aqui meu camarada de Liège, na Bélgica, o Simon Franske. Sempre que eu vou lá pra Bélgica eu visito ele. Ele tinha essa banda aqui, ó, Taxidi. Ele tocou na rua muitas vezes, um cara muito cultural. A gente viajou pro norte de Portugal juntos. Ele acabou indo mais pro lado do cinema. Ele ganhou até uma espécie de Oscar de trilha sonora lá na Bélgica. Esse é o trabalho dele. Tem aqui pessoal de São Paulo, meu, que eu tive o prazer de conhecer na Avenida Paulista, ó. Tigres Tristes, ó. Pessoal legal também. Tem aqui meu camarada, que eu comprei o meu primeiro amplificador portátil, o André Viamonte, ó. Cara, é baita músico, cantor português, bom pra caramba, gente boa, fonoaudiólogo. Tem aqui meu outro camarada, Sudu, ó, Sudu Lise, baterista. Conheci ele aqui em Lisboa, no bar de um colega meu, durante um concerto meu. Ele chegou lá em mim e falou, pô, gostei pra caramba. Tinha tocado músicas do Dori Caymmi, tinha tocado João Bosco. Falou, meu, fica em contato comigo aí e tal. O pessoal do Arruaça, Jonathan e o Rodolfo, quando eles tinham essa banda. Claire e Luke, conheci eles num casamento na França também. Tem aqui meu camarada Paulinho Novaes, ó. Rafa querido, obrigado pela parceria, tamo junto. Paulo Novaes. Paulinho também, acho que nunca tocou na rua, mas tocou aqui em vários bares em Lisboa. Toca em São Paulo, né? Vive em São Paulo, menino de São Paulo. Bom pra caramba. Tem o outro aqui do Paulo Novaes. Rafa querido, tamo junto, meu querido. Grande prazer te conhecer, grande abraço. Também, músico de mão cheia, compositor, assim, de altíssimo calibre. Os caras que me deram a coragem de sair e tocar na rua, meu. Esses caras aqui, ó, Bardo e o Banjo. Quando eu comecei a acompanhar esses camaradas aqui, velho, a gente ia pra cima e pra baixo nas vans, eu via eles tocarem na rua e falava, meu, um dia eu vou ter essa coragem de pegar, sair de casa, vou preparar um concerto, vou lá, vou tocar e tal. Cara, doeu no começo, mas rolou por vários anos. E, cara, graças a esses caras aqui, ó, Wagner, Maurício, Antônio, Marcos, caras foram os caras que me fizeram, assim, cara, despertar a coragem de tocar na rua, de ser artista, né? Porque até então eu só tocava violão na minha casa. Eu queria te propor o seguinte, se você não tem como gravar um CD desse, entre em contato comigo. Eu sou produtor musical, eu produzi alguns projetos, inclusive o próximo será lançado devidamente. Tenho ainda muito pouco portfólio, mas já fiz alguns trabalhos legais. E se você quiser ter um trabalho com um produtor musical que vai ser muito ainda na vida, mas que tá no começo da carreira, essa é a hora, me manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em produzir o teu álbum também. Mais uma forma de você valorizar o seu trabalho, mais uma forma de você conseguir clientes que estão dispostos a te pagarem muito mais é Portugal Musicians, tá? Portugal Musicians, tudo junto.com. Essa plataforma ainda não tá no ar, mas você já pode entrar lá, vai ter uma landing page, coloca o teu e-mail lá e se inscreve, porque assim que as coisas estiverem prontas aqui, você vai ser dos primeiros músicos a receber informações da plataforma. A ideia é que essa plataforma funcione mais ou menos como um certificado, um selo de garantia de músicos. A gente vai estabelecer qualidade de performances, qualidade de espetáculos. A gente vai chegar nos clientes que estão dispostos a te pagarem o quanto você quer para fazer as suas performances. A gente vai ser sócio. Eu quero que essa plataforma seja guiada pela comunidade, feita pela comunidade para a comunidade. Quer dizer, a gente vai ter sempre debates lá rolando, conteúdo educacional, aulas, workshops, músicos famosos. Eu quero trazer pessoas de muito bom calibre, cara, de muito alto nível, pessoas do mundo todo que estejam dispostas a dar workshop, a dar algumas aulas, a bater um papo e tal, instruir outros músicos, tá? Então esse é um outro jeito de você conseguir chegar a clientes que vão pagar você o quanto você merece. E por que que isso é uma coisa inovadora? Porque pela primeira vez em Portugal, pelo menos, isso aqui vai ser conduzido por você, cara. Principalmente vai ser conduzido pelas pessoas, de forma que a própria comunidade consiga estabelecer padrões de performance, médias de preços, durações, etc. Uma série de outras coisas inerentes a essa atividade e um órgão que os músicos se sintam representados, um órgão que nós sejamos partes, que nós nos sintamos conectados e representados, tá bom? portugalmusicians.com. Coloca lá o teu melhor e-mail, segue no Instagram também, vou deixar todos os links aqui embaixo para você não perder nada, certo? Então, bora para a última dica para você ganhar mais dinheiro com a tua música, com a tua arte. Eu falei muito de músicos, mas vamos falar de outros artistas também
também. E antes do conteúdo, clica aí no gostei, sabe que isso ajuda muito o canal, não custa nada, ajuda pra caramba, faz o vídeo chegar a várias pessoas que pode fazer uma baita diferença na vida delas. Também considere se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você sempre receber novos vídeos sobre tudo relacionado a Portugal, viagens, viver de música em Portugal, vários outros assuntos relacionados a isso. A minha última dica aqui para você ganhar dinheiro com a sua arte é a seguinte, é uma série de dicas, na verdade você pode considerar como pilares, valores para você levar para a vida, para você levar para qualquer coisa que você faça, que é o seguinte: primeiro, identifique o que você não quer. Isso pode ser um pouco estranho porque muita gente pensa assim: eu quero ganhar 1.000, só que eu também aceito ganhar 20, porque eu não tenho opção, eu preciso. Eu quero te convidar aqui a pensar de uma maneira diferente, a não aceitar menos do que você acha que merece. Pode ser difícil de início, e vai ser difícil, mas quando você começa a estabelecer esses padrões, você vai ver que você vai chegando nos lugares mais certos, você vai se capacitando para chegar nos lugares, nas pessoas que estão dispostas a te pagar o quanto você quer, nas situações que você quer. Como eu falei, eu mesmo deixo passar vários clientes atualmente. Não é porque eu não precise trabalhar, é porque simplesmente eu não quero trabalhar para um cliente que acha que manda na minha performance. Eu não quero trabalhar para um cliente que pense que o que ele está contratando é um serviço de streaming, que ele escolhe lá o que quer tocar e pronto, e ele é quem manda. Não é ele quem manda. Ele pode pagar o quanto quiser. Quem manda é o artista. Gente, isso é óbvio. Então assim, eu sei que tem muito artista que se deixa levar ali, acaba fazendo uma performance que maltrata a própria arte, maltrata a si mesmo por dinheiro. Se você quer durar fazendo da tua paixão um trabalho, você precisa cortar todas as coisas que fazem você se sentir mal quando você tá vendendo a tua paixão, vendendo a tua arte, né? Primeiro a gente começa estabelecendo o que nós não queremos e a gente gradualmente vai encontrando melhor o que nós queremos, que tipo de situação nós queremos, com quem queremos, pra quem queremos tocar e tal. E outros artistas que não são músicos também. Eu espero que esse vídeo tenha te trazido informações preciosas, que você consiga monetizar a tua arte, que você tenha muitos pedidos de novos clientes, que você faça a tua arte com muito prazer, com o mesmo prazer que você faz na tua casa, tocando pra quem você ama. Eu espero que você consiga fazer essas performances exatamente iguais com pessoas que te paguem muito bem pra isso. De uma maneira não extrativista, de uma maneira que seja sustentável, que você consiga tocar com muito prazer, ganhando dinheiro até o último dia da tua vida, tá bom? É pra isso que eu tô aqui, pra tentar de alguma maneira passar o meu conhecimento, passar as minhas experiências pra você e também aprender gravando esses vídeos e aprender com você. Eu sou o Rafael Racor, sou músico, marqueteiro, luso-brasileiro, trabalho com produção musical, produção de eventos, uma série de outras coisas. Foi um prazer tê-la por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!